Olá, turma. Aqui é o professor Marcos Vinícius e a gente vai estar trazendo aqui para vocês a nossa aula de número 11, né? Nossa segunda unidade da disciplina Direito Tributário, tá? Disciplina ofertada aí para o curso de Ciências Contábeis da UESP, nossa Universidade Estadual do Piauí, para o quarto período. Unidade 2, tributos, conceito, classificação e impostos. Nós vamos ter 4 tópicos, como de costume. O primeiro, são as aulas 11 e 12, trataremos do conceito e classificação dos tributos. No tópico 2, impostos federais sobre renda e patrimônio. Imposto de renda pessoa jurídica, imposto territorial rural, e o imposto sobre os produtos industrializados. Terceiro tópico, as nossas aulas posteriores, né? Nós teremos impostos estaduais sobre comércio e patrimônio, o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o imposto sobre propriedade de veículos automotores e imposto sobre a transmissão, causa-mortes e doação. E nosso quarto tópico, as nossas duas últimas aulas antes da segunda avaliação, estaremos tratando de impostos municipais sobre serviço e patrimônio. E aí teremos estudos sobre o imposto sobre serviços, imposto sobre a propriedade territorial urbana e imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Ok? Então, nessa aula, a gente vai tratar do conceito e classificação dos tributos, a aula 11 e a aula 12. Nós vamos fazer 2 vídeos, tá? O primeiro vídeo da aula 11 e o segundo vídeo da aula 12. Vamos partir aqui para a nossa aula 11, conceito e classificação dos tributos. A gente começa aí o material de vocês, né? Vocês podem localizar aí o material de vocês. Deixa eu só ver aqui a página 53. Na página 53, a gente começa aí a tratar sobre tributo, né? E para consolidar o estudo do direito tributário, após o escrutínio das matérias quanto à legislação, sistema, tributário, além das definições de seus elementos e aspectos, né, como a competência tributária, obrigação, crédito tributário, administração tributária. Então, se faz necessário agora um estudo aprofundado dos tributos, né, iniciando por seu conceito fundamental, né, haja vista que nem toda cobrança por parte do Estado se designa tributo, né? Então, apesar do conceito de tributo ele ser um assunto de grande importância para a própria aplicação da Constituição, né, dentro do direito tributário, ela não prescreve, né, a Constituição não prescreve expressamente o que é tributo, né? E aí deixa-se a cargo da legislação infraconstitucional, né, a tal tarefa, certo? Ela encarrega as demais legislações para tratar sobre a conceituação. Está no artigo 146, inciso 3, na linha A, né, tratando sobre a delegação, né, para as demais legislações chamadas de infraconstitucionais, tratar desta definição. E aí aparece aí, né, a figura do Código Tributário Nacional, lá no artigo 3º, tá? Vou aqui na tela já trazer aqui para vocês, tá? Na tela aí o conceito que é trazido pelo CTN, tá bom? Então, o que é tributo, conforme o CTN? É toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada, tá? Então, pessoal, esse é o conceito que traz o Código Tributário Nacional lá no artigo 3º, tá bom? Esse é o conceito. E é, existem outros autores, né, outros doutrinadores que vão trazer também, tá? Um dos principais doutrinadores tributários é o Paulo de Barros Carvalho, a gente vai falar muito dele, né, porque ele preconiza a RMIT, né, que é a REMIT, que é a Regra Matriz de Incidência Tributária, e a gente vai trazer, traz aí no material de vocês, vocês já devem ter percebido, né, quem está estudando aí já a apostila já se deparou aí com os textos e as citações do Paulo, né, Paulo de Barros Carvalho, doutor Paulo de Barros Carvalho. Então, ele também traz, né, essa questão da sua, dos seus comentários, tá? Sobre o que é tributo, tá? E aí a gente pode destacar pelo menos cinco elementos, vamos dizer assim, do conceito de tributo, tá? O primeiro deles, eu vou marcar aqui, ó, é a prestação pecuniária, tá? É, prestação pecuniária. O que é a prestação pecuniária? O que é pecúnio, né? Em sala, eu acho que eu já até falei para vocês, né? O que é pecúnio, que é uma prestação pecuniária. Pecuniária vem de pecúnio, pecúnio é dinheiro, tá? Ou seja, é uma prestação que ela tem que ser paga em dinheiro, ela não pode ser paga de uma outra forma, tá? Você vai ter que pagar em dinheiro. Não que seja em espécie, tá? Mas o que representa a espécie, como o pagamento é, com PIX, né? Um pagamento que transfere valor, tá certo? Essa prestação também é adjetivada de compulsória, né? É outro ponto aí na apostila que vocês têm aí, né? Que é a prestação compulsória, segundo ponto do conceito. O que é a prestação compulsória? Compulsória vem de compulsão, obrigação. A pessoa é obrigada, né? Ela é compungida, ela é obrigada a uma compulsoriedade, tá? Ou obrigatoriedade, certo? Ou seja, ela é obrigada, ela não escolhe se vai pagar ou não o tributo, tá certo? Outro ponto, terceiro ponto, que não constitua sanção de ato ilícito, ó. Sanção de ato ilícito. O que é isso? É porque não aceita tributo do que é de um ato ilícito? Não, não é isso, tá? Existe uma expressão no direito chamada de pecúnia onlet. Onlet, eu acho que é isso, pecúnia onlet. Quer dizer que o dinheiro não tem cheiro, né? Ou seja, o valor arrecadado ele vai ser arrecadado independente, no caso da renda, né? Independente de que tenha se originado aquela renda. Pode ter sido de um ato ilícito, vai pagar tributo daquela renda, tá? O que está se falando aqui da sanção do ato ilícito, e a gente coloca aí no material de vocês, né? É a questão de que o tributo, né, não pode ser confundido com a multa, com os juros, tá? Multas, juros, não é tributo, tá? As multas de juros, apesar delas constituírem um novo crédito tributário, né, ela não é tributo, tá? O tributo é o valor, né, auferido lá sobre a base de cálculo através da alíquota, tá bom? Não há essa questão aí do ato da sanção, né, do ato ilícito, tá? Hugo de Brito Machado, que é um outro doutrinador, ele vai trazer, a gente colocou essa citação aí para vocês, né? Que dessa distinção entre o tributo e a penalidade, certo? Entre o tributo e a penalidade. Então, é exatamente isso aqui da sanção de ato ilícito.
O outro ponto a destacar, quarto ponto, instituída em lei. É isso que a gente vai retornar à nossa primeira unidade, quando nós estudamos sobre os princípios constitucionais tributários. Então, instituída em lei, respalda, ou melhor, atende ao princípio da legalidade, né? Todo tributo precisa que haja uma lei para que ele exista, né? Não há tributo sem lei, foi isso que a gente aprendeu, tá certo? Então, está instituída em lei. E, por último, cobrada mediante atividade, né, ó, administrativa plenamente vinculada. É outro ponto aí que a gente destaca, aí já na página 56, né, sobre a prerrogativa do ente público de exigir o tributo, de cobrar o tributo. Tá? Então, não pode ser qualquer ente ou qualquer entidade, qualquer empresa. Por exemplo, a iniciativa privada, ela não pode cobrar tributo. Tá? Então, precisa ser vinculada à administração pública. Tá? Um outro sentido aí é a questão da discricionariedade, né? Ou seja, não pode se exigir o tributo de forma discricionária, ou seja, ao léu, do jeito que quer, tá? Então, não há qualquer grau de discricionariedade, tá? Na cobrança do tributo, certo? Então, tem uma autoridade administrativa respaldada na lei, né? Na lei maior, na Constituição Federal, que vai determinar o ente tributante. Ok, pessoal? Então, para reforçar, a gente preparou um videozinho aqui, que você também pode encontrar no YouTube, da AGU, né, que é a Advocacia Geral da União. Já passei alguns vídeos para vocês sobre a AGU, e eu acredito que eu acho interessante, né, a gente poder estar vendo um pouquinho, tá bom? Desse vídeo aqui. Não sei se você consegue passar aqui, conseguindo localizar o vídeo, deixa eu ver aqui. Agora sim, eu estava com marca-texto aqui. Você sabe o que é tributo? A AGU explica. Tendo em vista que o Estado tem como missão atingir o bem comum, é necessário que ele obtenha recursos financeiros para isso. Esses recursos serão utilizados, por exemplo, para manter uma escola funcionando, para manter as Forças Armadas funcionando, ou mesmo para manter o hospital em atividade. Para obter esses recursos, o Estado pode atuar de duas formas. Ou ele exerce atividade empresarial, obtendo receita originária, como, por exemplo, na venda de imóveis, ou ele obtém receita derivada, a partir da tributação do patrimônio e renda do particular. Quando ouvimos falar em imposto de renda, IPVA, IPTU, contribuições sociais, contribuições previdenciárias, sabemos que estamos diante de um tributo. Mas qual é a definição de tributo para o direito brasileiro? Existem diversas definições na doutrina, mas no Brasil a definição de tributo está em uma lei, é o Código Tributário Nacional. Primeiro, o CTN fala que tributo é prestação pecuniária em moeda. Isso quer dizer que o tributo devido somente é quitado após o pagamento em dinheiro, vedado, em regra, o pagamento sobre outras formas, como, por exemplo, a dação em pagamento. Uma outra característica é que o tributo é uma prestação compulsória. Não existe a possibilidade do particular decidir se vai pagar ou não o tributo. O pagamento é obrigatório. Por exemplo, se uma determinada pessoa possui um imóvel, ela terá de pagar o imposto decorrente dessa propriedade, o IPTU. Uma terceira característica é que o tributo precisa ser instituído em lei ou ato normativo análogo, como a medida provisória. Essa regra decorre justamente de sua característica compulsória. Uma quarta característica é que o tributo não pode ser sanção por ato ilícito, ou seja, não pode ser uma penalidade. Esta é a principal distinção entre tributo e multa. Atenção, apesar do tributo não constituir sanção por ato ilícito, é possível sim que seja obrigatório o pagamento de tributo a partir da prática de um determinado ato ilícito. Por exemplo, se uma determinada pessoa obtém renda a partir da venda de produtos ilícitos, como droga, esse fato gerará a obrigação de recolher tributos
sobre essa renda adquirida. Veja que, nesse caso, o tributo não é uma sanção decorrente da venda ilícita de drogas, mas sim uma imposição pelo recolhimento de tributo incidente sobre a renda adquirida. Esse fato é conhecido na doutrina como a incidência do princípio da pecunia non olet, que em tradução do latim significa o dinheiro não tem cheiro. O valor pecuniário, portanto, não carrega consigo o mau cheiro da ilicitude praticada. A última característica de tributo, segundo a definição do CTN, é que o tributo deve ser recolhido por meio de atividade administrativa plenamente vinculada. Dessa forma, uma vez devido o pagamento do tributo, não cabe à autoridade administrativa decidir pela conveniência ou oportunidade do seu recolhimento. Há ainda um outro sentido para a expressão atividade plenamente vinculada. É que caberá à autoridade administrativa realizar o recolhimento desse tributo exatamente como previsto na lei que o instituiu. Também não há discricionariedade quanto à forma como o recolhimento será realizado. Aliás, nós já tratamos aqui no AGU Explica a distinção entre atividades vinculadas e discricionárias. Quer saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico? Hashtag AGU Explica. Até a próxima. Ok, pessoal. Né? Então, a gente viu aí, é muito interessante o vídeo, né? Depois vocês podem até pausar e voltar e ver a explicação, né? Uma explicação mais pura do direito, tá? Então, vamos agora ao nosso tópico da classificação dos tributos, tá? Classificação dos tributos, na página 57. Os tributos eles podem ser classificados em vários tipos de tributos ou formas de tributos, né? Vamos começar aqui, acho que são 7, salvo engano, são 7. A gente começa pelos dois primeiros, e aí a gente vai classificá-los em tributos vinculados e tributos não vinculados. Tá? O que é um tributo vinculado? Tá? Eu trouxe aqui uma imagenzinha aqui, ó, de um elo de uma corrente, né? Vínculo, elo, tem muito a ver. É ligação, né? O vínculo é uma ligação. Então, quando se diz que um tributo ele é vinculado a um benefício, tá? Que é chamado de contraprestação do Estado, certo? Então, quando a instituição do tributo ela depende de uma contraprestação do Estado, chama-se tributo vinculado. Exemplo, taxas, contribuições de melhoria, que são espécies tributárias, né, que a gente vai já ver com mais detalhes, eles são exemplos de tributos que são vinculados. Tá? Ou seja, o Estado só pode cobrar esse tributo se ele prestar ou colocar à disposição, né, do contribuinte um serviço ou benfeitoria. Tá? Então, tem que ter um benefício atrelado, vinculado ao tributo que está sendo pago. Aí nós temos também o tipo de tributo não vinculado, tributos não vinculados. E aí você percebe na imagem que nós não temos aqui, né, o, é, o vínculo. É desvinculado ou não tem vínculo. Ou seja, existe tributo que o contribuinte vai pagar, mas não há um benefício é, vinculado àquele tributo. Ou seja, o valor vai entrar para os cofres do Estado e a administração pública vai decidir qual benefício vai ser revertido àquele valor que foi pago o tributo. E não exatamente porque pagou o tributo, existe um benefício já vinculado àquele tributo. Tá? Então, quando a existência do tributo ela é independente de uma atividade específica do Estado em relação ao contribuinte. O maior exemplo que nós temos de tributos não vinculados são os impostos. Tá? Quando a gente paga imposto, a gente vai ver isso no decorrer da aula, a gente paga imposto porque nós demonstramos para o Estado que nós temos capacidade contributiva.
ou seja, a capacidade de contribuir. Ok? Vamos então agora aos mais dois tipos, né? O 3 e o 4, tributos diretos e tributos indiretos. O direto, está aí na imagem aí, né? É o pagamento do imposto diretamente ao fisco, tá? E aí o contribuinte ele sofre uma diminuição patrimonial em virtude do tributo, tá? Ou seja, é um imposto que já o contribuinte já sente direto, né, a diminuição do patrimônio. E ele vai lá e faz esse pagamento, né, como é que ele sente essa diminuição? Porque ele mesmo é quem vai lá e paga, né, a guia, o boleto, por exemplo, o imposto de renda, ele é um imposto direto. Então, depois da declaração, você vai ter a Receita Federal faz o lançamento, né? Que a gente já aprendeu na unidade passada, né? Que é por declaração, a gente faz a declaração e depois do lançamento feito, nós descobrimos qual é o valor e esse valor você mesmo, contribuinte, vai fazer o pagamento diretamente ao fisco. E os indiretos, né? O pagamento do imposto, ele passa por um intermediário, né? Que depois vai repassar esse imposto ao fisco, tá? Então, no indireto, o contribuinte, apesar de manter essa condição de sujeito passivo perante o fisco, ele transfere para outra pessoa o ônus de custear o tributo. Tá? Um exemplo clássico é o ICMS, dentre outros, né? IPI, COFINS, PIS, ISS, mas o INSS, perdão, o ICMS, ele é um exemplo clássico disso. Por quê? Porque o contribuinte ele paga ICMS, mas ele não paga diretamente ao fisco. Ou seja, ele repassa esse ônus da cobrança, por exemplo, para o supermercado. Ou seja, você compra os alimentos, faz a sua feira, e quando você faz o pagamento da feira, né, está incluso no preço de cada produto o ICMS, mas você não está pagando diretamente para o fisco. Daí, esse repasse do ICMS vai ser feito pelo supermercado através, depois, né, de todo o processo de apuração do ICMS e o valor que vai ser recolhido para o Estado, ok? Bom, vamos a mais dois, né? Nós temos então agora o 5 e o 6, que são tributos fiscais e tributos extrafiscais. E aí a gente colocou aqui dois desenhozinhos para dois alvos aqui para a gente entender como é que nós vamos compreender melhor aqui o que é um tributo que é fiscal e o que é um tributo extrafiscal. Para início de conversa, é importante dizer que a função, né, do tributo é arrecadar a receita pública, né? O tributo ele tem essa função da arrecadação. Porém, para distinguir o fiscal do extrafiscal, essa função da arrecadação ela é mais latente no fiscal do que no extrafiscal. Não dizendo que o extrafiscal não arrecada, mas esse não é o seu principal objetivo, o seu principal alvo, tá? Então, os tributos fiscais, eles têm como objetivo o quê? A obtenção da renda e provocar o aumento na economia. Então, em relação à economia, os tributos fiscais ele tem esse objetivo de aumento da economia, que é o caso do imposto de renda, né? Ele é um tributo fiscal. A intenção maior dele é aumentar a economia através da arrecadação. Já o extrafiscal, né? Ele tem o objetivo de interferir na economia, tá? É o caso do IPI, interferir na economia, controlando essa economia. O IPI, o II, o IE são tributos de exportação, de importação e exportação.
esses tributos, a função, o alvo, o objetivo maior deles é fazer com que haja um controle da economia na balança comercial, nas entradas de divisas do país, né? Quando se quer aumentar a exportação, reduz, é, é, por exemplo, quando você quer aumentar a importação, a saída de valores, né? Você reduz o IPI. Quando você quer que não haja muita importação, você aumenta, o governo, né? Ele aumenta a alíquota do IPI, ok? A gente viu isso um pouco na unidade passada, quando a gente estava falando dos princípios constitucionais tributários, lembram? A gente falou do princípio da anterioridade, né? Que no princípio da anterioridade existem aquelas exceções também da legalidade, né? As mesmas exceções, e o IPI está incluso ali, né? Na questão da legalidade e na questão da anterioridade nonagesimal, né? Dos 90 dias. Por quê? Porque esses tributos, como é o caso do IPI, eles precisam ser aumentados, reduzidos ou majorados em tempo recorde ou de uma forma mais tempestiva para aquele momento, né? Então, se fosse depender de aprovação do legislativo, iria demorar muito e uma situação econômica já teria mudado, tá? A gente falou isso também lá na interpretação econômica, né? Lá nos métodos de interpretação, tá? Nas modalidades de interpretação da norma tributária. Ok, pessoal. E por último, nós temos aqui os tributos classificados como parafiscais. O que seriam esses tributos parafiscais, né? Eles vão custear uma atividade paralela às do Estado, tá? Ou seja, por isso que é parafiscal. Esse para aqui vem de paralelo. São entidades, né, que desenvolvem funções paralelas às funções do Estado, ou seja, típicas de função do Estado, tá? É o caso das autarquias. Lembra que a gente falou das autarquias, né, na unidade passada? É um dos tipos de entidades da administração indireta, né? Ela cumpre funções típicas do Estado e aí arrecada-se também tributos parafiscais, como é o caso das contribuições para a Seguridade Social e também de interesse da categoria profissional, tá? O exemplo de contribuição social, PIS, né? Nós temos aí o PIS, e daí tem a entidades que desenvolvem funções paralelas, no caso do PIS, a Caixa Econômica Federal, né? Ela vai desenvolver aí, já como uma empresa pública, né? Essa função do Estado. E aí nós temos também uma autarquia, que é o caso do Conselho Regional de Contabilidade, ou federal, né, de contabilidade, que recolhe o CRC, chamado, né, que é aquela contribuição anual que todo contador e escritórios de contabilidade são obrigadas a recolher para a União. E aí recolhe através da autarquia, que cumpre uma função paralela da União, ok? A entidade CFC, certo? O CRC de cada estado, né? Como é o CRC Piauí, o CRC do Ceará e assim de todos os estados, como representante aí do nosso Conselho Federal de Contabilidade. Beleza, pessoal? E agora a gente passa aí para as espécies tributárias. Finalzinho aí da página 57, você vai encontrar aí as espécies tributárias. Pessoal, a gente começa falando uma frase, né? Uma premissa, na verdade, que todo estudante de tributário precisa ter em mente. Porque quando você é leigo no assunto, você acredita que tudo é imposto, né? Mas a premissa diz o seguinte: todo imposto é tributo, mas nem todo tributo é imposto, tá? Então é importante a gente entender isso, bom? E que é, é, nem todo
tributo vai ser imposto. Eu tenho. E por que a gente sempre tem o costume de chamar imposto? Porque os impostos são responsáveis pela maior arrecadação tributária, tá? Mas existem outras espécies tributárias que a gente vai estar estudando. No direito brasileiro, existem 5 espécies de tributos que são previstas na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional. Tá? E aí nós temos aqui, ó, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, né? Essas 5 espécies de tributo, ou seja, qualquer cobrança do Estado que possa ser classificada como tributo, termina por se encaixar em uma dessas 5 espécies de tributo. Aqui são elas: a primeira, a mais conhecida, impostos; a segunda, taxas; a terceira, contribuições de melhorias; a quarta, contribuições para fiscais; e a quinta, empréstimos compulsórios. Tá? Então, quais são as 5 espécies de tributo? Aprende, tá? Memoriza aí. É importante você saber distinguir estas 5 modalidades ou espécies de tributo: impostos, taxas, contribuições de melhorias, contribuições para fiscais e empréstimos compulsórios. Vamos tratar de cada uma delas aqui no nosso assunto de conceito de classificação dos tributos. Primeiro, impostos. Né? O que a gente vai entender sobre impostos? O CTN, lá no artigo 16, né, ele vai definir assim, ó, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Tá? Então, olha, o imposto ele vai ser cobrado quando ocorre um fato que ele não tem relação com atividades do Estado, nem com o serviço público, a prestação de serviço público, nem com o poder de polícia, tá? Mas ele tem relação com a capacidade contributiva do contribuinte, tá? Então, o fato gerador dos impostos, tá? Fato genérico, é a capacidade contributiva. Beleza, pessoal? Então, presta atenção nisso. Por que as pessoas às vezes entendem errado? Elas acham que pagam o imposto e o governo tem a obrigação, por causa daquele imposto, de fazer determinado benefício retornar. O que a gente viu agora há pouco na questão da classificação dos tributos? O imposto é um exemplo de tributo não vinculado, tá? Ou seja, é a capacidade contributiva que gera a obrigação de pagar imposto. Tá? Porque, pessoal, preste atenção, quando você adquire renda, você está mostrando para o Estado que você tem capacidade de contribuir, ou seja, você tem dinheiro, você está tendo renda, aí você vai pagar imposto de renda. Quando você compra um imóvel, uma casa, você está mostrando para o Estado que você tem dinheiro, que você está comprando, você possui uma casa. Se você possui uma casa, então o Estado entende que você tem capacidade de contribuir e te dá o IPTU para você contribuir. Assim como quando você compra ou adquire ou tem a posse de um carro, né? Você vai pagar IPVA. Quando você tem a posse de um terreno, você vai pagar o ITCMD ou ITBI, tá? E assim por diante, ok? Então, é a capacidade contributiva, o fato gerador dos impostos. O que, então, é a capacidade contributiva? Ela é demonstrada por fatos lícitos não relacionados com uma atividade estatal. Eu fiz aqui um bonequinho aqui, ó, com dinheiro, isso aqui deve ser você, né? Você está aí cheio da grana, e você vai mostrar para o Estado, para o governo, para o fisco, que você tem dinheiro quando você auferir renda, aí tem o IR, você comprar imóveis, aí tem o IPTU, você vender produtos, aí você tem ICMS, ou você possuir veículos, aí você tem o IPVA. Tá entendendo? No comprado do imóvel aí, se ele for na zona urbana, o IPTU, se ele for na zona rural, o ITR. Ok?
sem destinação específica. Foi outra característica lá no conceito de imposto, né? E aí eu gosto dessa imagem, de trazer essa imagem, porque o leigo, aquele que não é estudante de tributária, ele vai concordar com essa imagem. E quem estuda, depois que conhece o que é imposto, aí ele não concorda com essa reivindicação. Você está vendo aí, né, que tem um buraco aí na rodovia e a pessoa pichou aí, né, o nome do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. Ou seja, uma forma de manifestar contra o Estado, dizendo que paga o IPVA e está andando no seu carro, né, que está pago o IPVA e está caindo aí nesses buracos aí, e aí a reivindicação é porque paga IPVA. E ela está equivocada. Você não paga IPVA para que o Estado venha manter a via pública trafegável, ou seja, para tapar buraco, tá certo? O dinheiro arrecadado do IPVA não é para tapar buraco especificamente. Professor, mas o Estado não vai tapar os buracos com o dinheiro da tributação? Vai, mas não só do IPVA, de todos os demais tributos, tá certo? Então, de todos os demais tributos, vai ter dinheiro de ICMS, vai ter dinheiro de TCMD, vai ter dinheiro de outras contribuições, tá entendendo? Então, a reivindicação é de quem entende, né, que imposto tem uma destinação específica, e não tem. Não há uma relação entre o fato que deu origem ao tributo e o gasto do dinheiro público. Ok, pessoal? Entendido até aí? Bom, outro ponto importante é a função fiscal que possui o imposto, tá? Então, o imposto ele tem uma função fiscal, a função de arrecadação. Ele entra também naquela classificação do tributo fiscal, certo? Eles são as fontes de recursos, né, para o Estado. Tá? Eles incidem sobre fatos que denotam a capacidade contributiva de quem tem dinheiro, né? E aí vão para o Caixa Geral do Estado e aí vai ser usado em qualquer que seja a despesa, né, que seja necessária, beleza? E aí a gente mostra aqui sobre essa arrecadação, tá? Dos valores para a manutenção do Estado. Aqui, ó, a arrecadação dos impostos, tá? A arrecadação dos impostos aqui, ó, era uma previsão, como é que é feito? Aqui é um exemplo de 2014, mas hoje, da mesma maneira, essa realidade aí que está na tela para vocês é a mesma, não mudou muito. Se você pesquisar aí 2023, 2022, né, que acredito que já tenha mais outros gráficos já mais atuais, mas a realidade do nosso país é essa aqui, tá? Você tem aqui, ó, é, um orçamento de 2 trilhões 361 bilhões para o ano de 2014 e o orçamento ele foi traçado dessa maneira. Olha por que o Brasil, né, ele não vai para frente, nessa expressão mais popular. Olha o que investe desse valor que vai ser arrecadado, né, o que foi previsto para a tecnologia. Olha só o que foi previsto para a educação. Tá vendo? Olha só o que foi previsto aqui para, deixa eu ver aqui, a agricultura, que é a base, né, da economia, tá? Tem 1%, certo? Então, você vê que, olha a segurança pública, por que, que a segurança do Brasil é tão precária? Olha só, 0,35%. E por que, que nós temos uma arrecadação relativamente, né, grande, porém, desses 2 trilhões 361 bilhões, 42% é só para pagar juros e amortização da dívida pública. Só da Previdência Social é 20%. Isso tem aumentado já para depois de 10 anos. Aqui são as transferências, né, que a União faz para estados e municípios, que a gente vai também estudar na próxima aula. Então, pessoal, é isso, né? A função fiscal dos impostos é para isso. Olha esse aqui, ó.
esse é o resultado, né? 2014 era o planejado e aqui o que se foi executado. Não mudou muito, né? 2 bilhões e 168, houve uma queda significativa da arrecadação em bilhões, e só que os juros aumentou e a previdência aumentou na execução. Ou seja, do que foi orçado para o que foi executado, houve uma diferença. Tá? E aqui nós temos uma mais recente, de 2021, só para vocês terem uma ideia, 4 bilhões com a despesa geral, né? Sendo que desses 4 bilhões, aliás, 4 trilhões, desculpa, 4 trilhões, desses 4 trilhões, 2 trilhões foi só para juros e amortização da dívida, que já alcança a marca de 53,92%. Previdência diminuindo um pouco aqui, né, e as transferências. Então, essa é a realidade da arrecadação dos impostos, tá? Dos impostos, que tem essa característica aí, certo? De não ter uma destinação específica, mas entra para os cofres do Estado para o pagamento das despesas necessárias. Pessoal, e aí nós temos, caminhando aqui para o finalzinho da nossa aula de número 11, nós temos as siglas, né, dos tributos, tá? Aí na página finalzinho da 58, essa lista dos principais impostos e as suas siglas, denominações, isso aqui é para vocês aprenderem, tá? Vocês precisam saber de cor cada uma dessas siglas dos tributos, tá certo? Então, a gente vai ver aqui alguns deles aqui na tela. Já está na tela aqui para vocês, ó, o ICMS, essa sigla aqui, ela é reduzida, tá? O ICMS tem um significado de sigla bem maior, tá? Eu acho que eu até coloquei, não coloquei aqui no material, mas ela tem é mais extenso, tá? Mas só ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O IGF é Imposto sobre Grandes Fortunas. Esse não é muito conhecido porque ele, como a gente aprendeu na unidade passada, a União tem a competência tributária deste tributo, porém ele nunca foi instituído. Tá? O IOF, Imposto sobre as Operações Financeiras, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Temos mais siglas aqui, ó, IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IR, que é o Imposto de Renda, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, aí tem alguns livros que traz ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. É o mesmo tributo. E aí temos também o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação, o ITR, que não tem a letra P, mas a sigla é Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, a ser IPTR, né? Mas eles é só ITR, mas tem esse significado da sigla. E o Simples, né, que é o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das micro empresas, né, e empresas de pequeno porte. Tá? Então, não segue muito aí, a sigla não segue muito o que diz, né, mas ele segue mais o nome do regime tributário. Tá? O nome do tributo é Simples Nacional, ok? Ou Simples. Beleza, pessoal? Então, a gente encerra aqui a nossa aula 11 e vamos também para a aula 12 daqui a pouquinho. Valeu! Até daqui a pouco.